Olá, meus amores, boa tarde. Vamos à nossa aula de gramática de hoje. E hoje nós vamos falar sobre acentos. Vocês já devem ter escutado alguém falar, sobre o grampinho da vovó e o chapeuzinho do vovô. Já escutaram sobre isso? Bom, se não escutaram, a tia vai explicar, O acento da vovó é o acento agudo e o chapeuzinho do vovô é o acento circunflexo, Existe diferença entre eles. Então, são sobre eles que nós iremos aprender hoje. Vamos lá? Abram o livrinho de vocês na página 66. Acentos. Leia o texto sobre o buriti, uma palmeira brasileira. Buriti, coqueiro buriti, miriti, Carandaí-Guaçu, palmeira dos brejos. Palmeira de caule solitário, de 20 a 30 metros de altura. Tronco reto, cilíndrico, de 30 a 50 centímetros de diâmetro. O buriti produz anualmente grande quantidade de frutos que podem ser consumidos ao natural na forma de sucos, sorvetes, geleias, doces ou desidratados. Os talos e a palha de suas folhas são muito utilizadas na cobertura de casas e ranchos, bem como no artesanato regional, para a confecção de cestos e móveis. Suas folhas são usadas para a produção de esteiras, peneiras, móveis. Os talos das folhas são usados para a produção de esculturas e suas fibras para tecer redes de dormir. Olha só, buriti é uma palmeira, é uma planta, É uma palmeira brasileira e olha para quantas coisas que ela serve. Aqui embaixo nós temos um vocabulário. O que é um vocabulário? Tem algumas palavras que apareceram no texto que vocês podem ter dificuldade de saber o significado delas. Aí é só olhar aqui embaixo que vocês ficam sabendo. São essas palavrinhas que aparecem destacadas, ou seja, elas estão mais pretinhas, elas estão em negrito. Então vamos lá. Cilíndrico. O que é cilíndrico? Vocês sabem, porque nós aprendemos lá em matemática. Lembra do cilindro? Então, ele tem a forma cilíndrica. Objeto com a forma do cilindro. Superfície curva, limitada com duas bases circulares. Diâmetro. Medida utilizada para medir objetos de um ponto a outro. Desidratados. Sem água. Talos, parte da folha que prende o ramo ao tronco. Imóveis, enfeites que podem ser de madeira, plástico ou papel e que têm diferentes formas. Tipo aqueles móveis de berço de bebê, Quando o bebezinho é pequenininho, a mamãe compra um móvel, pendura no berço, fica rodando e tocando uma musiquinha. Aquilo ali é um tipo de móvel, mas existem outros, tá? Vamos para a nossa página 67. Número 1. Esse texto apresenta uma história sobre o buriti ou ele apresenta informações sobre o buriti? O que vocês acham? Ele está contando a história do buriti ou ele está falando um monte de coisa sobre o buriti, dando informações sobre para que ele serve? Muito bem, informações sobre o buriti, marquem aí. Número 2, observe as letras das palavras destacadas do texto. Solitário, mobile, móveis e fécula. O que elas têm em comum quanto à grafia, quanto à escrita delas? O que elas têm em comum? Prestem atenção aí nas 4. Vamos lá. Solitário, Tia vai escrever aqui. Solitário, móvel,
sílabas têm acento e fécula tem acento, certo? Então, a resposta será todas, a resposta, todas recebem acento, tá? Essa é a resposta do número 2. Número 3. Releia o texto e escreva como é o caule do buriti. Como é que é o caule do buriti? Voltem lá no texto. Vamos voltar lá no texto. E vamos procurar. Logo aqui no início, já fala. Palmeira de caule o quê? Leiam. Solitário. Então, o número 3... A letra a resposta é, o caule é solitário. Letra B. E o tronco do buriti? Logo abaixo de onde está escrito do caule, está falando sobre o tronco. Ele é o quê? Ele é um tronco reto, cilíndrico, né, de 30 a 50 centímetros de diâmetro. Então, a gente vai colocar reto e... Vou apagar aqui o número 2. Cilíndrico. Cilíndrico. Número 4. Leia outros nomes de palmeiras. São outros tipos de palmeiras, olha só. Açaí, butiá, coqueiro de dendê, gerivá e macaúba. Leia essas palavras, quais letras recebem o acento gráfico? Olhem bem, né? Vocês já viram aqui em cima que o acento, né? Todas elas tinham acento. Todas aqui embaixo também têm acento. E quais são as letras? Aí a tia não está perguntando quais são as palavras, porque todas são acentuadas. A tia está perguntando quais são as letras dessas palavrinhas que são acentuadas. Quais são? Na primeira palavra, açaí, é a letra qual? Qual a letra que é? I. Muito bem, letra I. Na segunda palavra, butiá, qual é a letrinha que está acentuada? O A. Na terceira palavra, coqueiro de dendê, o E. Na quarta palavra, gerivá, o A. E na última palavra, macaúba, o U. Pronto, essas são as letras que estão com acento gráfico. Tá? Vamos agora na parte de baixo. Prestem atenção. Na escrita, algumas palavras têm um sinal sobre uma letra, né? Na escrita, na hora de escrever, algumas palavras, como essas duas aqui, elas têm um sinal sobre uma letra, tá? Esse sinal se chama acento gráfico. Então, veja bem, nós vimos aí, nesse número 4, nós vimos os dois acentos gráficos. Nós vimos o agudo, que é o grampinho da vovó, e nós vimos palavra com o circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô. Vamos para a página 68. Até a 68, a tia Lu vai fazer com vocês, tá? Depois, a 69, 70, 71 e 72, vocês farão sozinhos, que eu tenho certeza que vai ser fácil, fácil. Antes, eu quero falar uma coisa. A sílaba que tem uma vogal com acento agudo, porque o acento gráfico, ele só é postado em cima de vogal, tá? Ele só é colocado, pode perceber aqui, ó, o I, o A, o E, tá? Então,
de vogal. Então, toda sílaba que tem uma vogal com acento agudo ou circunflexo, ou agudo ou circunflexo, deve ser pronunciada com mais força do que as outras. Por exemplo, cilíndrico. Tá vendo? Aqui está o acento. A tia não leu cilíndrico. Eu não li cilíndrico. Eu não li cilíndrico. Eu não li cilíndrico. A gente tem que ler a mais forte onde tem o acento. Então é o quê? Cilíndrico. Lembra quando a tia deu monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba? Então o acento, ele serve para isso, tá? E aí nas palavrinhas aqui, ó, solitário. Sempre que eu tiver acento, eu vou falar aquela sílaba com mais força, tá bom? E também o acento agudo, ele indica sempre, o agudo é esse aqui, é o grampinho. Ele indica sempre que a vogal tem som aberto. O que é som aberto? É como giló, café. É um som aberto, tá vendo? E já o acento circunflexo, ele indica um som fechado, como robô, ônibus, né? Então vamos lá, olha só. Prestem atenção. A tia vai dar os exemplos. Vovó e vovô. Olha só, olha a diferença. As duas palavras foram escritas da mesma maneira, V-O. Só que aqui ficou com o som aberto, olha só, reparem, vó. E aqui ficou com o som fechado, vovô, tá? Então tem o som aberto, que é o acento agudo, sempre. E o som fechado, que é sempre o circunflexo. Então, agora vamos às nossas atividades. Leia em voz alta os nomes destas árvores. Circule e escreva a sílaba que você pronunciou com mais força. Olha aí o que a tia falou. Que quando tem um acento, é a sílaba que a gente vai pronunciar com mais força. Toda palavrinha, ela tem uma sílaba mais forte, tá? Mas nem todas são acentuadas, tá bom? Então, vamos lá. Por enquanto, nós estamos trabalhando com palavras acentuadas. Nós estamos vendo sobre acentos. Então, jacaranda. Tá pedindo para circular e escrever a sílaba que você pronunciou com mais força. Então, vamos às palavrinhas do livro. Jacaranda. Pronto. Vamos lá bater palminha. Jacaranda. A última sílaba é acentuada e ela é a mais forte. Então, nós vamos circular ela na palavrinha, tá? E do lado, onde tem um espacinho assim, nós vamos colocar somente a sílaba que é mais forte da palavra. Tem mais força. Agora a segunda é jatobá. Fácil de saber qual é a sílaba mais forte. É sempre a que for o quê? Acentuada. Qual é? Jatobá. Bá. Vou colocar aqui do ladinho a sílaba mais forte. Bá. Tem jequitibá. Tem jequitibá. Tem manacá. E tem ipê. Pronto. Todas elas têm acento, certo?
Ai, borrei minha mão toda. Preguiça de pegar o pano. Então, olha só, todas elas têm acento. Jequitibá. A mais forte é o Bá, porque tem acento. Vou colocar aqui, ó. Bá. Manacá. Mais forte, o Cá. E aqui, ó, eu leio Ipé. Eu li aqui Jacarandá, Jatobá, Jequitibá, Manacá. E aqui eu vou ler Ipé? Não. Lembra que a tia falou quando tem um acento circunflexo o som é fechado? Então eu não vou falar Ipé, porque Ipé o som é aberto. Eu vou falar Ipê. Então, Ipê, a sílaba é o P. E aqui, P, a sílaba que é a mais forte. Ipê é a sílaba mais forte. Certo? Estão entendendo? É fácil, né? Letra A. Essas sílabas que você pronunciou com mais força. Letra A. Recebem acento gráfico ou não recebem acento gráfico? Vamos marcar o primeiro quadradinho. Recebem o acento gráfico. Muito bem. Letra B. O acento gráfico é colocado sobre a consoante ou sobre a vogal? Acabei de falar. Sobre o quê? Reparem aqui. Aqui foi colocado sobre vogal, 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 vogal. Então, é sempre colocado sobre vogal. Então, vocês vão marcar o quadradinho de baixo, sobre a vogal. E no conclua. Os acentos gráficos, que vocês acabaram de aprender, acento agudo e acento circunflexo, são usados em algumas palavras sobre as vogais das sílabas que pronunciamos com mais força. Deu para entender, não deu? Muito bem. Então, qualquer dúvida é só tirar com a tia e vocês vão fazer, então, as outras páginas que a tia marcou aí para vocês fazerem até a 72 com bastante atenção. Tá bom, meus amores? Um beijo e bons estudos!